Eu preciso começar esse vídeo deixando registrado o quanto eu fiquei contente com o primeiro vídeo aqui do canal. Não estava exatamente na qualidade que eu gostaria, e mesmo assim, teve bastante gente gostando e comentando sobre, criando uma pequena comunidade por aqui. E isso me deixa feliz, já que realmente esse era o intuito, então, muito obrigado. Esse vídeo em questão era sobre o bizarro documentário japonês que com certeza você não conhecia, mas deveria. Obviamente eu recomendo ver, caso ainda não tenha feito. Assista esse vídeo aqui, e se te agradar, pode dar uma olhada aí no canal que tu vai encontrar mais coisas desse tipo. O nome dessa bizarrice? Tokyo Videos of Horror, ou para os mais íntimos, Yamidouga, que é basicamente uma antologia, que caso tu não saiba, é um compilado de curtas apresentados dentro de um longa. Caso tenha interesse maior sobre esse subgênero do terror e outros 29, eu fiz um vídeo explicando e dando recomendações de filmes sobre cada um deles. É só entrar no canal, foi meu último vídeo. De qualquer forma, aquele dia eu abordei o volume 4 do Yamidouga, e tanto eu, quanto vocês gostaram, eu precisava assistir mais. Comecei pelo volume 4 porque escolhi meio que de forma aleatória, mas aqui se inicia uma possível nova série do canal, se vocês continuarem gostando, obviamente. Então, sem mais delongas, lhes apresento ao início de tudo, Yamidouga volume 1, lançado em 2012. O filme começa explicando que a qualidade das gravações podem não estar perfeitas, devido ao modo como as fitas foram armazenadas. Eles também salientam que não possuem nenhuma responsabilidade sobre como o filme afeta o corpo e a mente do telespectador. E por fim, dizem que não estão aqui para dizer o que é verdade e o que não é. Isso depende da crença de quem assiste, setando assim um tom realista para essa obra. O primeiro título nos é apresentado, e o curto se chama Those Who Invited the End of a Summer Night. Na tradução ficaria algo como Aqueles que convidaram o fim de uma noite de verão, o que não parece ser muito coeso, até entendermos a história. Começa com uma entrevista a um homem chamado Masato Sakaguchi, e já fica claro que ele está comentando a própria história, onde ele é o protagonista. Ele diz que ele e sua ex-namorada estavam brincando com fogos de artifício perto de um rio bem no meio da noite, um cenário estranho, mas só até lembrarmos que o fato de fazer coisas na rua em lugares isolados só é desconfortável em lugares como o Brasil, onde a criminalidade é alta. Já em lugares como o Japão, isso é bem comum, principalmente porque eles estão brincando com algo que emite luz, e não teria muita graça mexer com isso durante o dia. Então, tudo certo até então. O clima está leve, eles riem e nosso mano Masato até brinca que era para ela mostrar os peitos, até que algumas pedras começam a rolar. Isso sim é esquisito, ali não tinha muito vento e eles estavam sozinhos, certo? Masato, desconfiado, começa a filmar naquela direção, e uma silhueta aparece nas sombras, parece ter alguém ali, mas não dá para ver direito quem é. Ele abaixa a câmera e quando volta já não tem mais ninguém ali. Talvez ele estivesse vendo coisas, é possível, nossa mente nos prega peças o tempo inteiro. De qualquer forma, eles continuam brincando até que começam a escutar vozes. Aquilo ali não podia mais ser ignorado, poderia ser alguém pedindo ajuda afinal de contas. Então, eles adentram o mato procurando a origem daquilo. Aparece então uma mensagem na tela direto para nós, nos avisando que estamos prestes a presenciar algo não muito agradável. Durante a procura do casal, se deparam direto com a garota. Bem, mais precisamente com seu corpo, já em algum estado de decomposição. O vídeo corta abruptamente. Obviamente a polícia é chamada e perguntam como o corpo foi encontrado, no que Masato mostra o vídeo autoexplicativo. Masato nos diz que a criança tinha problemas mentais e que a hipótese óbvia do momento era que ela havia sido afogada ali perto, mas logo essa teoria cai por terra. A menina tinha diversos sinais de abuso pelo corpo e seu pai logo foi preso pela polícia, sendo o primeiro suspeito do crime, inclusive por conta também de ter alguns problemas mentais. É dito que o pai se enforcou logo após ter sido capturado. Fim da história, certo? O culpado estava morto e provavelmente se enforcou por culpa. Ou seria por ter sido pego e estar com medo da prisão? Bom, a verdade é mais triste do que parece e vamos entender isso a seguir. As imagens feitas por Masato foram revistas, e foi notado algo um tanto quanto estranho nelas. A primeira coisa é que foi concluído que a pessoa que eles acharam ter visto era o espírito da garota, mas não só isso. Ela parecia estar chamando eles. Concluímos que a garota queria que seu corpo fosse encontrado. A segunda coisa é que as vozes eram ouvidas.
e revendo as filmagens, foi possível identificar o que a voz da menina estava dizendo. Papai, e posteriormente, me ajude. Mas peraí então, isso parecia um pedido de ajuda a seu pai? Isso significava que ele, na verdade, não seria o culpado por aquela atrocidade. A equipe de filmagens investiga a área e descobre que aquele caso não era o único. Vários relatos de desaparecimentos e assassinatos de garotas ocorreram por ali. Também foi concluído que aqueles incidentes continuavam acontecendo mesmo depois da morte da garota, deixando quase que óbvio para nós que o culpado ainda estava solto, vagando por aí. No fim, o título faz todo sentido. Eles não convidaram apenas o fim de uma noite de verão, mas sim o fim da paz daquela região, ao revelarem que o verdadeiro monstro ainda caminha entre eles. O segundo segmento se chama The Passing Woman, ou traduzindo, A Mulher que Passa. Começa com uma mensagem para nós que estamos assistindo. Em tom de curiosidade, a mensagem diz: qualquer entidade que seja gravada por você passa a te seguir, sabia disso? O vídeo então de fato começa, com um grupo de amigos se divertindo, pescando e fazendo um churrasco em um rio local, um clima totalmente descontraído, mas isso dura apenas até a narradora do vídeo nos contar que aquele grupo sofreu um acidente de carro voltando para casa, mais tarde, por conta de uma falha sem sentido nos freios. Felizmente, nos é dito que nenhum deles morreu, mas 2 ficaram gravemente feridos. Essa quebra de expectativa nos deixa apreensivos, principalmente levando em conta a mensagem do início do curta. As filmagens do grupo não começaram aqui no Rio, e sim um pouco mais cedo, na loja de pesca, onde foi avistado algo bizarro. Um cara estava sendo filmado no banco de trás, fazendo umas palhaçadas com as minhocas. Eles não notam, mas lá no fundo fica evidente um espectro preto. A gente não identifica exatamente o que é aquilo. Parece ser uma pessoa, mas algo não está natural sobre aquilo. No próximo momento, a coisa não pode mais ser vista, que é quando temos certeza de que aquilo não deveria estar lá. A seguir, tem uma cena que eu gosto muito, e eu não faço ideia se dá pra chamar de jumpscare, até porque, na minha opinião, um jumpscare é mais sobre um barulho alto do que sobre algo visual. Eu genuinamente tomei um susto assistindo isso aqui de madrugada. O que acontece é o seguinte: quando estamos no processo de nos recuperar do que acabamos de ver, e o nosso cérebro acaba de desligar o modo alerta, uma mulher pálida simplesmente se aproxima do vidro do homem, de forma tranquila, e encara a alma dele. O homem não nota, e de início nós também não. Essa cena acontece de forma tão natural que quando nos damos de conta, a mulher já está ali. No próximo momento, a câmera vira para o banco do motorista, e a mulher está mais próxima ainda. Esse escalonamento invasivo de distância nos deixa com um sentimento horrível de vulnerabilidade. Aquelas cenas só foram possíveis serem capturadas por conta da câmera. Faz eu me perguntar que tipo de coisa não poderia estar do nosso lado no dia a dia sem percebermos. Já adianto a vocês que esse aqui a pegada é diferente dos outros, focando no fato de que é sempre uma má ideia mexer com o que não se conhece, principalmente quando envolve religião e coisas potencialmente obscuras. Gravekeeper, ou o Guardião do Túmulo, começa com uma entrevista a um homem chamado Kouta Tagaji, e ele está contando que trabalhava como faz tudo para um homem. Normalmente, o trabalho era bem comum, limpeza de casas, manutenções, etc. Até que um belo dia eles recebem um pedido para fazer uma visita a um túmulo, que não era algo tão incomum assim. Às vezes, eles eram solicitados para fazer limpezas e levar algumas flores, especialmente se o túmulo ficava em um cemitério meio afastado demais. E é aqui que o negócio começa a ficar esquisito. Primeiro, que o túmulo não fica em um cemitério, e sim no meio da floresta. Segundo, que tinha que ser especificamente às 2 da manhã. Terceiro, que era obrigatório estar gravando. E quarto ponto, é que não era uma limpeza comum. Era para fazer uma oração/ritual. Obviamente, a gente pensa que aquilo ali tá estranho demais e que não era uma boa se meter com isso, especialmente quando a pessoa requisitada a fazer isso, no caso, o chefe de Kouta, não fazia ideia de que religião era aquela, que ritual é aquele, e nem mesmo conhece a língua. Eles até ficam apreensivos, mas o dinheiro é bom demais para negar, então eles decidem que o risco vale a pena, e não demora muito até todos vermos que não valeu nem um pouco. Como eu comentei, uma das exigências é que tudo deveria ser gravado. Descobrimos posteriormente que era para ter certeza que o ritual seria feito. Afinal de contas, eles poderiam mentir, dizendo que fizeram quando não seria verdade. De qualquer forma, os protagonistas seguem bem fundo na floresta e acham um tal túmulo,
que, sejamos sinceros, não é um túmulo convencional, independentemente da religião. Isso sem contar o fato de que aquilo ali estava rodeado de sangue. Nesse ponto, temos red flags demais para ignorar, e qualquer pessoa com bom senso não continuaria com aquilo ali. Mas obviamente o ceticismo dos dois fala mais alto e eles continuam com o ritual, ignorando as possíveis consequências. Depois de terminar de rezar, escuta-se uivos de cães selvagens incessantes, e obviamente é de senso comum no mundo inteiro a superstição de que cachorros conseguem ver frequências diferentes. Em outras palavras, enxergam espíritos. As luzes se apagam, mas daí Coulter lembra que a câmera tem visão noturna, e quando ele usa ela, seu chefe já está agindo completamente diferente, pronunciando coisas estranhas e ajoelhado no chão. A câmera começa a falhar, o chefe a caminhar e Coulter a seguir ele, até que surgem espíritos em forma de cabeças por todos os lados, vindo em direção a eles, grunhindo de forma perturbadora. Mas o curioso é que eles ignoram Coulter e vão direto ao chefe. Nosso cameraman simplesmente corre de volta para o carro, salientando que estava tão apavorado que esqueceu de desligar a câmera. Chegando lá, encontra seu chefe desmaiado dentro do carro. Nesse ponto, fica claro para nós que aquilo era pessoal contra aquele homem, e não apenas um serviço que alguém aleatório poderia fazer. Alguém queria o mal daquele homem, e aquilo, na verdade, era um ritual de auto-amaldiçoamento. O chefe de Coulter já estava morto, mas em uma tentativa de fazer algo para ajudar, nosso cameraman deixa a câmera no capô do carro e corre para pedir ajuda, já que ali não tinha sinal. Depois de algum tempo filmando sozinha, a câmera capta alguém chegando perto do corpo e dando uma boa olhada nele. Mas não era uma entidade, era um ser humano, usando máscara e chapéu para evitar a identificação. A ideia era conferir se o homem estava morto, e aquela pessoa certamente era quem havia encomendado aquilo ali. A causa da morte do homem foi dispneia, também conhecido como simplesmente falta de ar, pois os médicos não conseguiram encontrar literalmente nada que pudesse justificar a morte. A fita foi dada à mulher do homem, mas por precaução, Coulter havia feito uma cópia, e que bom que ele fez, porque só assim para ficarmos sabendo dessa história, já que provavelmente a mulher do homem destruiu a cópia dela. Mas por que ela faria isso? Bem, todas as informações do cliente que requisitou o trabalho obviamente eram falsas. Então quem seria aquela pessoa que requisitou aquele trabalho? Bom, as coisas vão ficando claras e começam a fazer sentido quando descobrimos que o relacionamento do homem com a mulher era horrível, e ele tratava ela muito mal. Também descobrimos que o homem tinha um seguro de vida caríssimo, e que sua esposa era a beneficiária. Juntamos 2 mais 2 e o resultado é meio que óbvio. Mas o fato é que não existe punição por amaldiçoamento perante a lei. Ela é cética, assim como o homem havia sido, e como a lei funciona dessa forma, a polícia não investigou nada. Esse curta nos ensina a ser bons com nossas mulheres, principalmente quando se tem um seguro de vida tão caro. Antes de irmos para um dos melhores curtas dessa antologia, que é a parte 5, temos esse aqui, que é bem curto e se chama A Game of Gomoko, ou Um Jogo de Gomoko, que é bem famoso para aqueles lados. O vídeo mostra 2 crianças se divertindo com o tal jogo. O curta dá uma lore por trás da filmagem, mas é algo muito genérico que nem vale a pena comentar. O importante é que essa filmagem estava guardada por anos, até o pai decidir converter VHS para DVD. Então deu uma boa olhada nas filmagens e descobriu algo bem estranho. Em dado momento, um rosto branco aparece atrás das crianças, como se estivesse incorporado naquela porta atrás delas. No próximo momento, o rosto some. E é basicamente isso. Se tu viu a parte 1 desse documentário, que eu abordei no primeiro vídeo do canal e vocês gostaram bastante, tu sabe que teve um curta lá que mostrava justamente essa premissa. Se chama O Rosto Afundado e eu recomendo muito vocês darem uma passada lá, justamente porque ele trabalha essa ideia de algo bizarro escondido em um home video, de maneira mais criativa e atmosférica. Aqui, para ser sincero, falta execução e posicionamento. Me lembro de mesmo estando assistindo isso aqui de madrugada, eu dei uma risada. Chega a ser cômico de mal feito o CGI do fantasma. O que é um pouco bizarro para mim, porque a estética fantasmagórica japonesa permite tu fazer algo crível e desconcertante, mesmo com um baixo orçamento, levando em conta a semelhança com um humano real, como o segundo curta que a gente viu mais cedo mostra, o The Passing Woman. O curta até nos conta mais uma lore, um pouco genérica por padrão Yamidoga de qualidade, dizendo que eles morreram e a casa pegou fogo misteriosamente. Meio que é só isso mesmo, tu nem se importa muito com o resto depois de literalmente rir de um CGI mal feito. Mas se dá pra tirar algo com isso,
é que dá uma descontraída antes de vermos o curta mais pesado desse filme. Vengeance, ou Vingança, começa com a seguinte informação, de que o vídeo a seguir havia sido encontrado em um apartamento um pouco antigo, quando uma equipe havia ido lá para fazer uma limpeza. Descobrimos também que aquele lugar anteriormente era propriedade da máfia japonesa, a Yakuza. Quem nos conta isso é o ex-presidente daquela equipe de limpeza, também o responsável por achar aquele vídeo. Ele deixa claro quão aterrorizado ele ficou com aquilo tudo. A fita enfim começa, e vemos uma mulher grávida sentada com o rosto borrado, mas ela não está sozinha na sala, ela está sendo intimidada por um homem ali presente, homem esse que está fazendo a filmagem, portanto não o vemos. Algo que eu preciso comentar é que nessa parte, o homem está cobrando dinheiro da mulher, tudo dá a entender que ela está devendo à máfia, mas o que me pegou muito nessa cena foi o reflexo atrás da mulher. Enquanto eu escutava o homem ameaçando, eu focava na janela da porta atrás da mulher, algo se mexia lá de maneira muito estranha. Horas parecia uma planta, horas parecia um capanga esperando do lado de fora, mas na maior parte parecia algo impossível de identificar. Até que em certo momento mostra que na verdade era o reflexo do homem agressivo que estava na sala. E sinceramente, eu adoro essa sensação de desconfiança que os Yamidoga me passam. Enquanto eu assisto, eu preciso prestar atenção em tudo. Qualquer detalhe pode ser muito importante, e eu preciso desconfiar de tudo, até dos reflexos. Eu nunca sei o que estou prestes a presenciar no próximo vídeo, mas uma coisa é certa, a atmosfera é magistral. Continuando, o homem ameaça e dá tapas na mulher, e simplesmente é impossível não ter empatia e sentir pena dela. Uma pessoa em situação totalmente indefesa, e ainda por cima carregando um serzinho completamente inocente. A maioria das pessoas se envolvem com esse tipo de gente por aperto ou falta de opção. Pessoas ruins se aproveitam de pessoas boas todos os dias. E aqui estamos testemunhando isso, a injustiça nua e crua. O homem então ameaça a família da mulher se ela não fizer algo que ainda não ficou explícito para nós o que é. Ela decide aceitar fazer a vontade do homem. Ele dá a ela alguns comprimidos, como se fosse um ato de bondade e misericórdia. A mulher reluta em tomar, mas por fim o homem força ela. A câmera corta aqui. No próximo take, a mulher está usando um kimono branco e parece estar atordoada, provavelmente por conta dos remédios. Ela pergunta se pode praticar antes, no que o homem dá o aval. Ela começa então a fazer o sinal de corte em si mesmo com uma faca, insinuando o que já estamos supondo. Aquilo era um snuff movie, onde a mulher grávida deveria cortar o próprio feto do útero. Com certeza, esse é o curta mais pesado, porque conversa diretamente com a realidade até o momento. Temos várias provas desse tipo de coisa grotesca acontecendo na vida real, de maneira muito mais frequente do que deveria, pelo simples fato de que é um mercado milionário. Pessoas pagam caro por esse tipo de coisa. A mulher pratica diversas vezes até o homem começar a perder a paciência com ela e mandar ela fazer de uma vez. Uma mensagem aparece na tela como um aviso, deixando explícito que ninguém vai salvar ela. Isso é a vida real. Ela é obrigada a fazer, e ela sim o faz. Mas mesmo praticando várias vezes, a mulher comete um erro, e o homem fica extremamente irritado. O erro é ela não ter tirado o kimono antes de fazer tal atrocidade consigo mesma. Essa era a preocupação do monstro por trás disso. Começa um pequeno confronto corporal e a mulher cai morta, e apenas ouvimos o homem mandar o capanga abrir a barriga dela, e ele assim o faz, expondo o feto já sem vida da mulher. A imagem realmente é forte, estou dando uma borrada na tela para vocês não presenciarem com tantos detalhes essa cena, é meio grotesco demais. Eles então sugerem levar o corpo da mulher para cortar no banheiro para facilitar o transporte, e deixando a câmera jogada no chão, filmando apenas o feto e o cordão umbilical. E vou falar para vocês, que cena desconfortável, principalmente por conta do homem pisar em cima do cordão, sem qualquer respeito, remorso, culpa ou qualquer outro sentimento que qualquer ser humano decente poderia sentir ali. É nojento, e prova que o homem provavelmente já teria feito aquilo diversas vezes. O diabo existe, e ele caminha entre nós todos os dias, manifestado em seres sub-humanos. De qualquer forma, a câmera continua filmando até que acontece algo curioso. Um espectro negro sai do feto. Seria essa sua alma? Espírito? Com certeza algo que desafia a física como conhecemos. A câmera não mostra, mas esse espectro vai em direção aos homens e ouve-se os gritos deles, desesperados. A vingança estava feita. O curta termina nos mostrando uma foto que a equipe de filmagem tirou do banheiro. Nas fotos, podemos ver marcas de mãos e pegadas pequenas por toda a parede. E esse foi Yamidoga Volume 1.
o que começou tudo, e conseguimos ver que o padrão costuma ser alto desde o início. Lembrando que não é necessário assistir os filmes em ordem cronológica, talvez seja interessante apenas para ver a evolução da saga ao longo dos anos. Obviamente, também não é necessário ver os vídeos sobre esse documentário maravilhoso em ordem também, portanto sintam-se à vontade para entrar no canal e verem o primeiro vídeo sobre, tenho certeza que vocês vão gostar. Se realmente gostou do que está assistindo aqui, cogita se inscrever no canal, dessa forma eu posso te mandar mais. No mais é isso, muito obrigado por tua companhia, eu sou Cultura e até a próxima.